Vou apresentar para vocês o Orochi Maurício. O Orochi Maurício é o presidente do Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico. As congregações do Brasil estão se filiando para nos unirmos, para termos mais força para conhecimento, cursos, seminários. O Conselho tem curso rabínico, tem mestrado, bacharel, tem rabinos no suporte. Então, o Orochi Maurício tem viajado ao Brasil, tem visitado as congregações. Espero que ele saia daqui satisfeito com o que ele tem visto. E eu sou grato a Hashem por nos permitir conhecê-lo pessoalmente, que eu conhecia ele só por videoconferência, por Skype. E as reuniões que nós temos feito, como são congregações espalhadas no Brasil todo, nós fazemos todo mundo online, mas por Skype. Conversamos todos ao mesmo tempo, mas virtualmente. E foi uma honra poder recebê-lo aqui. Ele vai trazer uma mensagem que eu creio que será edificante, eu creio que será muito boa para o nosso conhecimento, para a nossa edificação, o crescimento. E permita Hashem que o Ruah esteja sobre ele, dando a ele entendimento, sabedoria, para que nos traga a palavra nessa noite. Baruch Hashem, amém, amém, amém. Vocês estão em casa, fica à vontade. Amém. Shalom Aleichem, Baruch Hashem. É uma grande alegria estar aqui com essa querrilha tão bonita. Muito obrigado. Obrigado ao Roche, Marco Antônio, Baruch Hashem. Que o Eterno te cubra de brahot, muitas bênçãos para tu, tua casa e toda a sua querrilá. Amém? Eu estou me sentindo em casa aqui, meus irmãos. Baruch Hashem. Nós somos uma grande família. Judeus messiânicos no Brasil, eles formam uma grande família. Amém? Cremos no mesmo Deus, cremos no mesmo Mashiach, Yeshua. Cultuamos a Ele com todo o coração, com toda a nossa alma. Essa noite, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho de coisas interessantes. Às vezes pode soar um pouquinho profundo, porque é um tema muito polêmico. Nós vamos falar sobre a circuncisão do coração. É polêmico dentre a visão judaico-messiânica. E eu vou humildemente contribuir com a minha visão aqui, que é a visão do Roche, Marco Antônio. Nós já conversamos. E eu vou defender isso. E já antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu respeito quem pensa diferente. Mas eu estou convicto dessa minha visão. Estou convicto que é uma visão bíblica. E que nós não devemos deixar posições, pensamentos, ideologias que venham a desviar da verdade. Nós estamos em constante desenvolvimento. O que eu creio hoje é fruto dos estudos, das experiências que nós tivemos, não só eu como vocês também, de revelações que o Eterno tem nos dado ao longo dos anos. E nós estamos firmes no entendimento de que as Escrituras são inspiradas espiritualmente pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Então nós defendemos tudo aquilo que está nas Escrituras. Amém?
Vamos abrir as Bíblias. Quem trouxe Bíblia, quem trouxe celular, podem abrir aí em Romanos 2, 17 e 27. Nós vamos falar sobre a circuncisão do coração. Vamos ficar em pé. Podem também acompanhar pelo telão. Eterno nosso Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Revele a Tua palavra para nós. Toma o Teu servo nas Tuas mãos. Em nome de Yeshua. Abra as mentes, nossos corações, nosso discernimento espiritual, para que a Tua verdade entre, Senhor, que venha do Teu trono, em nome de Yeshua, amém. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te gloria em Deus, e sabe a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas. Nós começamos aqui, Paulo está aqui na carta de Romanos, ele está mostrando passo a passo, começando com os Yehudim, os judeus, mostrando que todos nós somos carentes da graça divina. Ou seja, que ninguém tem mérito diante de Deus para a salvação. Ninguém, nem judeu, nem gentil. E ele começa da seguinte forma: tu que tens por sobrenome judeu. Ele está falando com os filhos de Abraão, sanguíneos. Que repousas na lei, ou seja, que nasceu na Torá, no ensinamento da Torá, e que está repousado na palavra de Deus, que está ciente da verdade, da revelação, e ele repousa porque ele está tranquilo, que ele está no bom caminho, que é o caminho da Torá, que é o caminho do eterno. E te glorias em Deus, e sabes a sua vontade. Ele sabe a sua vontade porque ele conhece a Torá, ele conhece o seu Deus, e ele aprova as coisas excelentes, ou seja, ele sabe o que é certo e o que é errado, porque a Torá é vida e é verdade. E aquilo que a Torá condena, ele sabe que não é certo. E ele tem o discernimento de saber das coisas excelentes, que é a vontade do Eterno, e ele é instruído por lei. Ele conheceu a Deus através das Escrituras, e que confia que ele é guia dos cegos. Ele já está num nível que ele pode passar essa verdade para o próximo. E ele também é luz dos que estão em trevas, daqueles que estão na ignorância, daqueles que não conhecem ao Eterno. Então ele, conhecendo as coisas excelentes, conhecendo a Torá, ele é luz em trevas. E Yeshua falou: vós sois luz do mundo, porque conhecem a verdade. Vós sois sal da terra, porque preserva essa terra da destruição. E continua: instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma na ciência e que tem a verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a si mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, e furtas. O que ele está falando? Que todo aquele que segue a lei é hipócrita? Não! O que ele está falando é o seguinte: que mesmo aquele que mais cumpre a Torá, mesmo aquele mais santo dentre os filhos de Israel, ele carece de Deus porque ele peca. Somente Yeshua HaMashiach passou por esse mundo e não pecou. Tu ensinas aos outros e não ensina a si mesmo? Paulo está levantando a possibilidade de alguém se achar justo diante de Deus.
como aquele fariseu que saiu para orar e o publicano, o fariseu que falou, não sou que nem esse publicano. E o publicano falou, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Quem saiu justificado? Ninguém pode se gloriar diante de Deus cumprindo as mitzvot. É isso que Paulo vai defender nessa carta. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque e ele continua, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, ele está falando com os Yehudim, que eram todos circuncidados. E ele fala, a circuncisão que tu tens, ela só é válida se você cumprir a lei. Porque senão, essa marca que você tem na carne não serve para nada. Não serve para nada. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Mas porque se ele não cumpre a lei e ele tem a marca da lei, a marca da lei não é nada? Não! Se a marca da lei no corpo do Yehudi é uma mitzvah, ao ponto de dizer a Torá que o judeu que nasce e ao 8º dia não é circuncidado, essa alma será extirpada do seu povo. Vocês estão entendendo? É a Torá que está dizendo. Paulo não está contra a circuncisão. O que Paulo está contra? Aquele que tem a circuncisão e não cumpre a lei. É isso que ele está falando. Ninguém pode se gloriar diante da lei, porque ninguém cumpre 100%. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna o quê? Incircuncisão. Não adianta ter na carne. Ela não vale nada. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgarás, porventura, a ti, que pela letra incircuncisão é transgressor da lei? Resumindo, o que é importante? É a circuncisão na carne ou a circuncisão no coração? Amém, meus irmãos. E é fácil saber isso. É fácil entender essas coisas. O texto é claro. E o texto continua, porque não é judeu o que é o exteriormente. E nem circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas eu coloquei em letras garrafais. Mas é judeu o que é no interior. E circuncisão, a verdadeira circuncisão, não é na carne. Mas o texto diz que a verdadeira circuncisão é a que é do coração. No espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Este é o texto principal no qual nós vamos explanar. Meus irmãos, mas é judeu o que é no interior. Nós precisamos entender que os filhos de Israel, étnicos, eles são judeus sim, cumprindo ou não cumprindo a lei. Etnicamente, eles são judeus sim. Mas Paulo está falando que é judeu verdadeiro, aquele que é no interior. E circuncisão verdadeira
Não que não é circuncisão aquela que ele tem no corpo. Mas a verdade mesmo, a que importa, é o que Paulo fala, o que importa mais, meus irmãos, é aquela do coração. Coração. O que é o coração? É um órgão onde bomba sangue. Mas aqui o coração, Paulo está falando de uma forma metafórica. Rav Shaul considera o coração como o íntimo do homem, o interior, a personalidade, a mente e a consciência. Ou seja, a Neshama, a alma interna do homem. Eu peguei alguns textos bíblicos para a gente entender. E cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração. Aqui Yeshua está falando que o coração é um discernimento espiritual. E se convertam e eu os cure. Paulo fala, Yeshua continua, mas o que sai da boca procede do coração. Né? E isso contamina o homem. O que está dentro do homem, Yeshua fala, o coração é o lugar onde está a personalidade do homem. Rav Shaul, 2 Coríntios 1, 22, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui o coração está como um ambiente onde o Ruach HaKodesh vai habitar, no nosso interior. 1 João 3,20, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ezequiel 36, 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra. Aqui ele está falando sobre o homem interior, aquele que precisa ser transformado, e vos darei um coração de carne. Aqui não quer dizer que está tirando a lei e colocando a graça, não, meus irmãos. Está falando de transformação. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo falando, mas vejo em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Aqui ele está falando sobre um conceito judaico que chama-se Yetzará, que é a inclinação para o mal. Dentro de nós existe um conflito. A carne quer fazer coisas desse mundo, e o espírito quer seguir a Deus. E existe uma luta interna. E esse homem interior tem que ser transformado. O nosso interior, ele tem a nossa alma, o nosso espírito, ele tem, segundo o judaísmo, ele tem 3 partes importantes. Em algumas visões até 5 partes, mas vamos falar só de 3. Nós vamos ter o Nefesh. O Nefesh é a alma, é uma alma animal no homem. O Nefesh, ele está ligado às coisas desse mundo. Vontade de comer, vontade de prosperar, vontades. É o instinto do homem na reprodução, na área sexual. Todos nós temos. Isso não é mal. Deus nos colocou isso. O nosso Nefesh. Mas nós também temos a Neshama, que é a alma. E ela está ligada às coisas emocionais, intelectuais. E nós temos o Ruach, que é o Espírito. E esse Ruach está ligado ao eterno, às coisas espirituais. O homem natural é aquele homem que é guiado pela Nefesh. Ele só tem instinto. Se pisar no pé dele, ele dá um murro. Ele só pensa nisso. O espírito dele está morto. E é um homem
selvagem. O Ruach não consegue dominar esse homem. E Paulo diz: o homem interior tem o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha com a lei do meu entendimento. A lei do meu entendimento é a Torá. E essa outra lei é a lei do Yetzirah, é a inclinação para o mal. E que nós, filhos de Deus, nós temos que dominar-nos primeiro. É o espírito dominar a nefesh. O meu entendimento se prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Deus nos liberta. Deus transforma o nosso interior. E qual que é o símbolo dessa transformação, meus irmãos? O símbolo dessa transformação é a circuncisão do coração. Quando a Torá diz, lá em Deuteronômio, que eu vou circuncisar o coração teus e dos teus filhos, Deus vai estar falando da seguinte forma: eu vou transformar a sua vida. Eu vou fazer com que você seja um homem e uma mulher obediente à minha palavra. Eu quero ser o seu Senhor. E tu serás o meu povo. Sem a renovação do homem interior, o exterior com a aparência religiosa ficou totalmente inútil. Não adianta ter aparência de santo se lá no interior, lá na sua casa, lá no seu trabalho, você não condiz com aquilo que você prega, com aquilo que você se mostra, principalmente entre os irmãos. Isso seria uma hipocrisia. A circuncisão do coração está na Bíblia em vários textos, meus irmãos. Qual que é o símbolo maior da impureza para um judeu? É o porco. Também o porco também tem unhas fendidas, lá em Levíticos diz 11:7, e as fendas das unhas se dividem em duas, mas não rumina. Esse vos será por imundo. Então, a Torá está dizendo o que é bom e o que não é, em relação à comida. Mas isso tem significados espirituais. Eu vou me ater nos significados espirituais. A tradição pergunta: por que é o símbolo de impureza? Porque tem unhas fendidas, ele aparenta ser kasher, ou seja, ser apto, mas no fundo ele não cumpre com os requisitos, ele tinha que ruminar. Duas coisas, tem que ter patas fendidas e ruminar. Assim ele está sendo como o boi, como a cabra, como o carneiro, tem pata fendida e rumina. Apto para o sacrifício no templo. Então ele é kasher. Agora, se só tem a pata fendida e não rumina, é como a circuncisão. Ele tem a circuncisão na carne e não tem a circuncisão no espírito. Ele é kasher ou treif? Ele é treif. Não adianta. Não adianta ter só o brit na carne. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou é ou não é. Eu vou correr aqui, meus irmãos, porque eu tenho muitas coisas para fazer. E esses são alguns textos que eu coloquei, que vai falar sobre a integridade do homem. E lá em Deuteronômio 6, 4-7 diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amardes o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Conceito da Torá, circuncisão do coração. Todo Yehudi sabe do que se está falando. Não é algo que apareceu no Novo Testamento. É algo que está na Torá. Jeremias vai falar sobre isso.
Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração. O porco, ele aparenta kasher, mas ele tem unhas fendidas. Ele é impróprio para o sacrifício e para o consumo. O que identifica não é o exterior, mas o interior, que é os frutos do Espírito. Quem tem a circuncisão no coração, tem os frutos do Espírito. Yeshua falou, você vai conhecer a árvore pelo seu fruto. Por quê? Ele é símbolo de impureza. Olha só, o texto de Levíticos 11, 7 diz o seguinte: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, esse vos será por imundo. E das carnes não comereis, e nem tocareis nos seus cadáveres, pois esses vos serão imundos. Esse é o símbolo da impureza, porque os outros animais não existe uma lei que você não pode tocar. Mas no porco sim. Isso é um Hulk, é um mistério de Deus. Mas isso dá um paralelo. Paulo fala, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com que os devassos desse mundo, ou que os avarentos, ou que os roubadores, ou que os idólatras, porque então vos seria necessário sair desse mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que dizendo, irmão, olha só, tem o brit fora, não estou falando só do judeu, estou falando de todos. Aquele que se diz irmão, mas não tem o brito do coração. For devasto, avarento, aos frutos da carne, idolatria, maldizente, com tais ainda nem sentais na mesa. Olha só, meus irmãos, olha o peso, olha a importância da circuncisão do coração, desse conceito que muitos estão deixando para lá, como se isso não existisse. A marca do judeu, a circuncisão é a marca, o selo, a identificação, é a marca da obediência, é o símbolo das mitzvot. Vamos ver lá em Romanos 4, 9 a 13, que diz o seguinte: vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Ele está falando da justificação. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ou seja, o Eterno chamou Abraão, nosso pai, disse, olha para o céu, conta as estrelas. Ele já tinha quase 100 anos de idade. Assim será a sua descendência. E Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. A Torá diz, por causa dessa crença no impossível, um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos não pode gerar filhos. E ele creu piamente que o Eterno poderia fazer todas as coisas. E isso, por causa dessa crença, foi-lhe dada a promessa, a salvação, a justificação. Tu terás. Não foi cumprindo lei que Abraão recebeu essa promessa. A justificação pela graça, a santificação na obediência da Torá e perdão. Muitas pessoas não sabem distinguir isso, meus irmãos. Não sabem distinguir entre justificação e santificação. O que é justificação? É o que Abraão passou. Ele creu e recebeu. Isso é justificação. Ele não cumpriu lei. Ele recebeu por graça. E muitas pessoas falam, não, os judeus recebem a lei,
recebem a salvação por cumprir a lei, porque não conhece as Escrituras. Porque Abraão foi o primeiro judeu, ele não precisou cumprir lei. E nem um judeu é salvo por lei. Vocês sabiam disso? Essa historinha de falar, não, o judeu cumpre lei, ele é legalista. O judeu, ele entra na aliança quando nasce. É graça. Ele pediu? Não. Ele entrou na aliança nascendo. Ele já está lá. E ele entra na aliança também fazendo o Brit Milá. Não existe. Agora, ele precisa o quê? Permanecer nessa aliança. E nós também. Nós cremos em Yeshua? Amém? E por isso nós somos justificados por Ele, não é verdade? Precisamos cumprir lei? Precisamos cumprir lei para ser salvos, meus irmãos. Estou falando em justificação. Precisamos cumprir lei para ser salvos? Para ser salvos não precisamos cumprir a lei. Porque se a gente acha que cumprindo a lei a gente vai ganhar salvação, então nós caímos da graça. Eu acho que falei ontem, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente põe a mão, Deus tira a mão dele. Não é verdade? Ou é a minha mão ou é a mão de Deus. Se eu acho que eu vou cumprir, que eu vou ganhar a salvação cumprindo a lei, então Deus fala assim, tá bom, você quer cumprir a lei? Então cumpra. Vamos ver, no final eu vou ver. Se você pecou uma vez, você já está condenado. Topa? Senhor mandou Yeshua. E por Yeshua nós temos a graça. Ele morreu no nosso lugar. Ele passou as nossas contas. É graça. Agora, para permanecer na aliança, nós precisamos o quê? A gente já tem a graça, né? Então não precisa de lei. Para que lei? Posso roubar, posso adulterar, posso mentir. Eu já estou na graça. Uma vez salvo, sempre salvo. Não é isso? Não, meus irmãos. Para eu permanecer na aliança, eu preciso andar em santidade. Então isso é a diferença entre justificação e santificação. Justificação é pela graça, tanto para o judeu quanto para o gentio. Mas santificação é o meu esforço em fazer a vontade do Eterno. Porque se eu roubar, se eu adulterar, eu sou extirpado de uma aliança. Se eu ganhar a salvação, eu perco a salvação. E Apocalipse diz, cuida para que ninguém tire a tua coroa. Não é isso que está falando? Então o crente pode perder a salvação? Sim. Pode perder. Judeu messiânico pode perder a salvação? Sim. Judeu pode perder a salvação? Sim. Gentil? Sim. Cristão? Sim. Então essa é a diferença. E o símbolo disso tudo é a circuncisão do coração. Porque quando o Eterno chama Abraão e fala, essa vai ser a minha aliança contigo, toda a carne da sua geração será circuncidada, esse é o meu pacto, esse é a minha aliança, essa é a marca. E Paulo fala, esse é o selo da fé. E Paulo está falando, esse é o selo da fé, é a confirmação. Primeiro ele creu, depois ele foi carimbado. Primeiro ele creu, depois ele foi circuncidado. Primeiro ele foi circuncidado no coração, depois ele foi circuncidado na carne. Está claro? Baruch Hashem. Glória ao Eterno. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça. Paulo está falando da circuncisão, é selo da justiça. E a gente crê no coração. A verdadeira circuncisão é aquela que está primeiro no coração. A justificação é pela graça mediante a fé. Confundir isso é cair da graça. Nós vamos ver lá em Gálatas 5, dizendo assim, se vos deixares circuncidar,
Veja bem, eram gentios que tinham crido em Yeshua e que tinham recebido já a justificação e estavam salvos e estavam cumprindo a vontade do Eterno, mas veio um outro povo, veio outros judeus que não tinham a revelação de Deus e falaram: vocês têm que fazer o Brit Milá, a circuncisão, senão vocês não conseguem ser salvos. Isso é legalismo, meus irmãos. Legalismo verdadeiro não é usar um kippá. Legalismo verdadeiro não é cumprir Shabat. Legalismo verdadeiro não é você cumprir a vontade de Deus. Legalismo verdadeiro é aquele que impõe para justificação. Se você não cumprir Shabat, você vai para o inferno. Isso é legalismo. Quer ver um legalismo assim, do lado cristão? Se você não cortar o seu cabelo, ou seja, se você não deixar seu cabelo comprido, se você não usar saião até as canelas, se você não tirar a televisão da sua casa, você vai para o inferno. Então, para que você vá para o céu, você precisa cumprir algumas normas da igreja. Não ter televisão em casa, não se pintar, não pôr batom. Você já ouviu esse tipo de legalismo? Isso é legalismo. Quem pensa assim cai da graça, perde a salvação. Olha como é importante isso. Perde a salvação por quê? Porque Yeshua não é suficiente Salvador. Yeshua não é. Nesse caso, você precisa cumprir a lei, você precisa tirar a televisão da sua casa. É a mesma coisa. É isso que Paulo fala em Gálatas. E fosse pai da circuncisão para aqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que esteve no nosso pai Abraão. Ou seja, precisa andar como Abraão andou, precisa andar como Yeshua andou. Isso mostra os nossos frutos. Porque todos aqueles que foram batizados em Mashiach já são revestidos de Mashiach. Isso não há judeu, não há grego, não há servo, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Yeshua HaMashiach. Foi quebrado a divisão. Todos somos filhos. Porque Deus não olha a circuncisão da carne, mas está olhando a circuncisão do coração. Então todos nós temos que ter esse selo. E esse selo de circuncisão no coração é o quê? É a obediência à palavra de Deus. Todo aquele que vier ensinar que não se pode cumprir a palavra de Deus, seja anátema. Porque Deus não muda. Nós temos que cumprir a vontade do Eterno. Existe o judeu de mãe judia. Oficialmente, o judaísmo reconhece um judeu sendo filho de mãe judia. Etnicamente. Existe o judeu que tem ancestrais judaicos, né, que se misturaram com outros povos, tanto na Europa como aqui no Brasil, né, depois da Inquisição. Eles são chamados Anusim. Eles têm ancestrais judaicos. Às vezes o tataravô, que fugiu da Inquisição em Portugal, veio para o Brasil em 1600, 1500 e pouco, 1600, 1700. E aqui ele se misturou com as nações. E nem sabe que é judeu. O Brasil é o país que mais tem Anusim no mundo. Talvez 1/4 da população brasileira descenda de judeus. E o final dos tempos, estamos no final dos tempos, então o Eterno está chamando, segundo Ezequiel 37, segundo Isaías 49, e eu levantarei a minha mão e trarei as 10 tribos perdidas,
que estão dentre os gentios. E está acontecendo isso. E o movimento judaico-messiânico é um movimento de muitos anos sim. Muitas pessoas que estão retornando para a sua identidade judaica. Existem judeus sem cargas genéticas, mas que praticam o judaísmo. Então nós vamos ver, oficialmente pelo Estado de Israel, somente o filho de mãe judia é reconhecido como judeu. O filho de pai judeu e a mãe não é judeu, oficialmente não é reconhecido como judeu. Então, para entrar no judaísmo, ele precisa passar por um processo de conversão, porque a mãe não é judia. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos falando o que é judeu. O que é o judeu? O judeu é o que é no interior, mas eu estou falando no judeu aqui étnico. Como é feito hoje? Quem é judeu? Só os filhos sanguíneos de Abraão? Como os judeus respondem isso? Todos os filhos de mãe judia. Então, se ele é filho de mãe judia, só que ele tem uma outra religião, ele é considerado judeu pelo judaísmo? Sim ou não? O que vocês acham? Ele é reconhecido, porque ele saiu do ventre de uma mãe judia, então ele é judeu. Ele pode ser espírita, ele pode ser budista, ele pode ser tudo, menos crer em Yeshua. Se ele é judeu messiânico, todos os filhos de mãe judia. Portanto, existem judeus até budistas. Judeus que são os que seguem o judaísmo, sanguíneos e convertidos. Aquele que não é judeu e que faz uma conversão ortodoxa e cumpre todos os requisitos das leis judaicas. Estou falando do judaísmo normativo que não crê em Yeshua. Esse gentio que faz conversão, ele é reconhecido pelo judaísmo e pelo Estado como judeu, sim ou não? Sim. Ele não tem sangue judeu, mas ele é reconhecido porque ele passou por uma conversão. Esses convertidos oficiais são reconhecidos até pelo Estado. Para os messiânicos, os que estão na aliança, quem é um judeu verdadeiro? Aquele que está na aliança. Ele pode ser gentil, ele pode ter sangue judeu ou sangue não judeu. Está na aliança, é Yehudi, é povo de Deus. Não que ele possa falar, agora que eu creio em Yeshua, entrei na aliança, então eu sou filho de alguma tribo. Não, gente. Isso é loucura. São teorias malucas que aparecem por aí. Yeshua nos coloca na aliança. Então nós somos participantes das promessas. Somos povo de Deus. Os que seguem o judaísmo, mas creem em Yeshua, eles são judeus. Por quê? Porque eles seguem o judaísmo messiânico, como nós todos. Aqui é uma kahal judaico-messiânica. Tem um Sefer Torah, Baruch Hashem. Nós estudamos a Torá, estudamos as Parashiot, buscamos ao Eterno de todo o nosso coração, cumprimos algumas tradições. Tudo isso não vai levar à salvação, mas é a nossa identidade como judeus messiânicos. E se nós temos essa tradição, se nós andamos segundo o judaísmo messiânico, então nós somos judeus messiânicos. Nós somos judeus messiânicos com muita honra, independente se nós temos sangue de Abraão ou não. Nós somos judeus messiânicos.
Judeus é aqueles que seguem o judaísmo. Mas quem está na aliança, só Deus sabe. Porque a circuncisão do coração, só Deus pode ver. Ela é evidenciada nos nossos atos, mas só Deus sabe quem é quem. Agora eu pergunto, meus irmãos, se o Estado de Israel reconhece judeus convertidos, aqueles que eram gentios se converteram e o Estado de Israel reconhece eles como judeus, por que então alguns judeus messiânicos não reconhecem nós como judeus messiânicos? Se o próprio Estado de Israel reconhece um gentio que se converteu, por que alguns judeus messiânicos não nos reconhecem como judeus messiânicos, sendo que nós temos o Brit Milá no coração e participamos da aliança e andamos segundo o judaísmo messiânico? Por que isso? Se o próprio Estado de Israel reconhece um judeu que é de uma outra religião, por que alguns judeus messiânicos reconhecem aquele judeu que é budista, por exemplo, e não nos reconhece, nós que cumprimos a lei, que cremos em Yeshua? Como Apocalipse 12 diz, aqueles que cumprem a Torá e têm o testemunho de Yeshua. Então eu vejo isso, um grande paradoxo, um grande erro, uma grande mentira. Com todo o respeito que eu tenho por algumas pessoas que têm seus méritos dentro do judaísmo messiânico, mas eu confesso que elas estão totalmente equivocadas em relação a isso. Isaías 56 vai mostrar claramente essa questão. Deus não rejeita os judeus que querem se tornar com o povo de Israel. Os gentios sempre foram muito bem-vindos para cumprir as mitzvot. Por que, então, não existe esse reconhecimento? Olha só, Isaías 56. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do povo. Ele está falando isso por quê? Porque o próprio povo de Israel separa o estrangeiro. Até naquela época de Shaiarro. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Ou seja, não posso dar frutos, não posso casar com uma Yehudi. Yehudia. Não vou dar frutos, não vou dar filhos. Não diga isso, que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus Shabbatot. Os que escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Aqui, o sábado, ele está representando toda a vontade de Deus. Não é só guardar Shabbat. É fazer a vontade do Eterno. Não diga esse eunuco que eu sou seco. Não diga a ele que é uma árvore seca. Mas aqueles que guardam a minha vontade, que escolhem andar nos meus caminhos, também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que filhos e filhas. Porque ele tem o brito do coração. E ele julgará aquele que tem só o brito na carne. Porque Deus olha o coração e não olha a aparência. E um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará, e os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para servirem e para amarem o nome do Eterno, e para serem seus servos, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e os que abraçam a minha lei, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, todos os povos, todos os povos, todos os povos.
o Eterno chama todos os povos. Baruch Hashem, assim diz o Senhor, que congregará os dispersos de Israel, e ainda juntarei outros a esse aprisco, os que se já juntaram. Yeshua também vai falar assim: eu tenho outras ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Yeshua está falando dos gentios, que também me convém agregar a essa. Ou seja, agregar a essa quem? Ao aprisco judaico. Ele não vai fazer dois apriscos, um para o judeu e outro para o gentio. Não, ele vai fazer um só. E todos terão um só pastor. Yeshua HaMashiach. Me convém, e elas ouvirão a minha voz, e haverá somente um rebanho. Judeus e gentios juntos, participando na mesma aliança, participando nas mesmas promessas, tendo só um pastor. Os gentios que quiserem ter uma identidade judaica e criar seus filhos na identidade judaica, e gerações serão aceitos pelo Eterno. Porque o Eterno não vai aceitar se ele olha para o brito do coração. E os gentios que querem servir ao Senhor em suas nações serão agregados também. O irmão lá na igreja evangélica, que é sincero, que serve ao Senhor, que tem um brito do coração, não precisa colocar um talite, não precisa pôr quipá, não precisa. Deus está olhando o brito dele. Nós não somos sectaristas dizendo a salvação está somente nessa casa, dali para fora todo mundo vai para o inferno. Essa é uma sinagoga messiânica. O Roche Marco Antônio foi chamado para isso. Sua esposa Dulce, suas filhas, seus netos, seus genros, seus irmãos, todos que congregam aqui, se estão aqui porque foram chamados para isso. E nós somos livres para colocar um quipá. Nós somos livres para colocar um talit. Nós somos livres para andar segundo o judaísmo messiânico, que é um judaísmo como qualquer outro judaísmo, mas só que crê em Yeshua. Nós também temos Sefer Torah. Nós também cumprimos as mitzvot. Por que isso é um erro na mente de muita gente que conhece a Torá? A salvação será alcançada. Isaías 49, 6 diz: disse mais, pouco és que seja meu servo, o Eterno falando com o próprio Mashiach, para restaurares as tribos de Jacó e retornares para trazer os preservados de Israel. Também lhe dei luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ou seja, em Ezequiel 37, diz que o Eterno levantará a sua mão e trará as tribos, as 10 tribos que estão no meio dos gentios, para se juntar com os judeus. E eles serão um só nas mãos do Mashiach, Yeshua. Mas diz o seguinte, em Isaías 49. E dirás no teu coração, quem me gerou esses? Aqui é Israel, vendo os judeus messiânicos chegando. Vendo as 10 tribos chegando na terra de Israel. Pois eu estava desfilhada, solitária, entrava em cativeiros, e passei pelo exílio, fui para a Europa, passei para a Espanha, passei por Inquisição, passei por Holocausto, estava sozinha. Quem são esses agora? Olhando para nós. De onde vieram? Assim diz o Senhor, eis que levantei a minha mão para os gentios, e ante aos povos arvorarei a minha bandeira, e então trarão os seus filhos nos braços. Trarão. Quem trarão? Quem é o sujeito
dessa oração. E as tuas filhas serão levadas. Quem levarão? Os gentios. Os gentios trarão as 10 tribos para Eretz Israel, para se encontrar com os Yehudim, meus irmãos. E quem são esses gentios? São os evangélicos. Como começou o judaísmo messiânico? Quem foram os primeiros que creram em Yeshua? Os judeus. Lógico, nós vamos ver que o judaísmo messiânico é mais antigo do que qualquer linha judaica que nós temos hoje. Porque começou com Yeshua, há 2000 anos. Mas o judaísmo messiânico começou a trabalhar e muitos judeus começaram a crer em Yeshua. O judaísmo messiânico é um ambiente judaico para que o judeu possa se sentir em casa. Deus tocou o coração daquele homem para que isso tudo pudesse ser hoje uma realidade. Para trazer os anusim para a sua identidade judaica. E isso não é pecado, meus irmãos. Nós somos livres porque Yeshua nos libertou. E se o Filho nos libertou, verdadeiramente sois livres. Não temos que ficar presos a nenhum homem, a nenhuma lei. Porque a única lei que nós cumprimos é a lei do eterno. E eles trarão. E se eles trarão, eles vão junto. Vocês estão entendendo? Se os judeus vão junto com as 10 tribos se encontrar com o Yehudá para a terra de Israel, então ali terá um só povo. E aqueles gentios que ficarem pelas extremidades do mundo também serão alcançados. Mas aqueles que vão com os judeus são judeus messiânicos, tendo ou não tendo sangue de Abraão. E nesse texto a gente vê claramente que virão com as 10 tribos aqueles que não são das 10 tribos, mas eles trarão nos braços. Trarão para Sião, para Eretz. Judeus messiânicos que estão nas nações estão trazendo os judeus para o entendimento de Mashiach. E isso é uma realidade. Baruch Hashem. No mundo inteiro, judeus estão crendo em Yeshua através do judaísmo messiânico. Então nós estamos trazendo esses Yehudim nos braços. Baruch Hashem. E Deus sabe quem é e quem não é. Porque aqui a gente pode ter uma grande maioria de anusim e não anusim. Estamos trazendo para Israel, para o eterno. Estou finalizando, meus irmãos. Legalismo quer impedir que os homens de servirem ao eterno de verdade. Isso é legalismo. Legalismo é você impor. Se você não cumprir Shabat, você não vai ser salvo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se te impedir de fazer alguma coisa. Isso é legalismo. Eles impõem leis humanas e impedem de cumprir as leis de Deus. A gente vai ver os Benei Noach, por exemplo. No judaísmo tradicional existe isso. A pessoa, para fazer conversão, ela não pode cumprir lei. Ela tem que estudar, não pode cumprir Shabat, não pode cumprir nada. Porque se cumprir, já está desclassificado. Não sabe cumprir. Só eu, dizem eles, só eu posso ter a autoridade de te ensinar como cumprir o Shabat. Você não pode. Isso é legalismo. Só depois que você fazer tudo o que tem que fazer, daí você vai fazer uma provinha e daí você vai se converter. Domínio está onde? Nas mãos do homem. Gálatas diz:
Estais, pois, firme na liberdade que Machia nos libertou, e não torneis a colocar debaixo de jugo de servidão. É que ele fala para os Gálatas. Não se deixe colocar de novo. Eis que eu, Paulo, vos digo, eis que se vos deixar circuncidar, Machia de nada vos aproveitará. Eu estou repetindo aquilo que eu falei antes. Certo? Por quê? Porque está pensando na justificação. Se você não se fizer o Brit Milá, você não vai ser salvo, Yeshua não é suficiente. Isso aí é se colocar debaixo do jugo de servidão que aqueles judeus estavam fazendo com os novos Talmidim de Yeshua. Yeshua é suficiente, não precisa fazer o Brit. Tem que ter o Brit do coração. Não deixe de colocar jugo de servidão como era antigamente, porque aqueles pagãos, eles serviam os ídolos também. E eles estavam debaixo do jugo deles. Eles tinham que cumprir as leis dos deuses. Estava debaixo da servidão do sacerdote pagão. Paulo fala, não vos deixar, vocês já foram servos dos pagãos, servos dos sacerdotes. Não deixe que uma outra religiosidade venha sobre vocês. Yeshua vos libertou, Ele é suficiente. Não se deixe circuncidar, porque se você se deixar circuncidar, achando que Yeshua é insuficiente, caído estás da graça. Tende caído. Vós que se justificais pela lei, da graça tem caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Yeshua HaMashiach, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor, mas sim a fé que opera no amor. Está falando sobre coração. O homem quer ter controle sobre o outro. Muitos cristãos impedem os seus membros de cumprirem a Torá. Dizendo, Yeshua já cumpriu, você não precisa mais cumprir. Está exercendo o quê? Senhorio sobre aquela pessoa. E está indo contra o quê? A palavra de Deus que nos mostra que nós devemos ser obedientes ao Eterno. Isso é errado? Sim. Muitos judeus acreditam que as leis da Torá são só para os judeus. Para o gentio, as 7 leis de Noar resolve. O judeu fala, não, você não precisa cumprir sábado. Não, você não pode cumprir sábado. Você não pode. Você vai profanar o dia santo. Vai trabalhar. Alguns judeus messiânicos dizem, estas leis são para os judeus. Essas tradições são para os judeus. Tu é um não judeu? Tem que colocar a placa lá. Não pode colocar a placa judeu messiânico, judaísmo messiânico. Não pode. Porque você é um não judeu. Isso é uma falácia. Nós somos judeus. Cumprimos a Torá e temos o testemunho de Yeshua. Temos a liberdade de seguir o judaísmo. Porque nós cremos em Yeshua, meus irmãos. Não pode ter sinagoga, não pode ter cultura judaica, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que permanecer no sistema. Cria-se então uma série de coisas. Meus irmãos, eu vou finalizar. Por incrível que pareça, estou finalizando na hora certa. Rosh Marcos, Baruch Hashem, talvez passei 2 minutos. Isso é uma raridade. Em geral eu passo um pouco mais. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Nós temos que ter a nossa identidade, meus irmãos. Porque não é a identidade que vai nos dar a salvação, é Yeshua HaMashiach. É sermos obedientes à vontade do Eterno, para permanecermos na aliança. Salvação, nós temos. Amém. Baruch Hashem. Não por obras, por Yeshua. Santificação, corre atrás. Eu e você. Cumpre a Torá. João fala que
O pecado é a transgressão da lei. Então nós temos que cumprir a lei. Não para ser salvos, mas para a santidade, meus irmãos. Andar como Yeshua andou. O que ele fez? Cumpriu a vontade do Eterno. Que o Eterno possa nos abençoar. Amém. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Oxe. Glória ao Eterno. Parou o Hashem. Em nome dessa Kahal, eu quero te agradecer por ter vindo, por estar conosco, por nos dar a honra da sua presença. Ontem você postou no zap lá do conselho a respeito da nossa congregação, da forma que te recebemos. Somos simples, mas pode ter certeza que esse pessoal aqui já começou a te amar. A congregação vai te dar uma lembrancinha, em nome dessa Kahal. Nós estamos te presenteando uma lembrança. Muito obrigado. Obrigado. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Is Adonai, Adonai, panavelecha, veasem lecha, shalom.